Está funcionando o microfone? Alô, alô, alô? Então, boa tarde. Vou apresentar, então, a última mesa. Também avisar que o Silviano, infelizmente, não vai poder vir, né? Ele está... Não, tudo bem. Antes de passar a palavra, só muito rapidinho, porque a gente ainda tem 3 pessoas para falar e avisar também, que me pediram para avisar, que quando acabar, a gente tem um coquetel, então não saiam, não vão embora, né? Fiquem aqui que vai ter um coquetel. Mas, rapidinho, antes de apresentar as pessoas na mesa, queria também falar muito rapidinho, porque foi curioso que o João falou que... Eu não tinha visto o vídeo do João ainda, né? Ele falou que eu fui uma das... Acho que foi a primeira pessoa que ele usou a palavra que você atraiu para vir ao Brasil. E foi exatamente assim. Eu não tinha falado disso com o João, então ele intuiu isso, porque eu conheci o Ítalo em 2001, quando eu trabalhava na Cátedra de Literatura Brasileira com a Florência Garramunho, e a Florência convidou o Ítalo para dar uma palestra lá em Buenos Aires. E quando assisti a essa palestra, eu falei... A Florência já estava, naquela época, insistindo para eu fazer doutorado nos Estados Unidos, em Princeton, e depois que o Ítalo foi lá e deu a palestra, eu falei, não, eu quero fazer doutorado com ele. Então, foi realmente amor à primeira vista. E foi, bom, vou resumir bastante, né, mas realmente foram anos de muito crescimento, né, a troca com o Ítalo no doutorado, e depois, quando eu defendi a tese, coincidiu com a época que o Ítalo foi dirigir a editora da UERJ. Então, eu já estava na UF, mas não tinha exclusividade, então ele me chamou num gesto assim de muita confiança, né, para eu trabalhar junto. E a gente, bom, você falou bastante da Ciranda de Poesia, que foi uma das coisas que eu tive muito prazer de fazer junto, porque foi muito aprendizado, e também um aprendizado que não é só acadêmico e tal, mas também era de como o Ítalo, por exemplo, a Suzana está aqui, né, que ela também estava na editora naquela época, né, e acho que ela pode confirmar como o Ítalo, né, conseguia lidar com as dificuldades do que é o serviço público, do que é o dia a dia da editora, de uma editora universitária e tal, com uma leveza, com uma alegria, que, né, a gente era um prazer ir lá trabalhar, né? E eu tenho as melhores recordações do que era, né, esse dia a dia. Nunca foi uma coisa pesada, cansativa. E só queria mencionar uma coisa, porque uma das coisas que a gente fez naquela época e que ficou um pouco esquecido foi esse livro aqui, né, que é o Rio Científico, que foi uma encomenda da FAPESG naquela época, e que deu uma trabalheira enorme, né, porque a história da ciência no Rio de Janeiro, e a gente convocou uma quantidade enorme de pesquisadores de várias áreas, e tinha muita quantidade de imagens, e tinha que ir atrás dos direitos e tal. E então foi muito trabalho. Falando isso porque da Ciranda a Macê já falou muito, que foi também a grande realização daquela época. E no entanto, assim, foi sempre conhecer esse outro lado de gestor do Ítalo foi maravilhoso também. Então não vou me alongar muito, porque né, senão, mas poderia falar muitíssimo mais. Eu vou, na verdade, não, é porque eu sou tímida. Você que vai falar primeiro, então? Então, a mesa também dispensa a apresentação, mas eu vou apresentar, mesmo assim, a Célia Pedrosa, professora da UF, do programa de pós-graduação, foi professora do programa desde 88, né? E lá desenvolve pesquisa sobre teoria e crítica literária, publicou um livro sobre Antônio Cândido e a Palavra Empenhada, que saiu em uma edição conjunta pela EDUSP e a EDUF, e inúmeros ensaios, né, no Brasil e no exterior. E
publicou também uma coletânea de ensaios Poesia e Contemporaneidade, e organizou 7 livros coletivos sobre poesia, junto com a Cláudia Matos, junto com a Poesia Hoje, né? Mais Poesia Hoje, Poesia e Contemporaneidade, Poéticas do Olhar e outras leituras de poesia, Subjetividade sem Devir, estudos de poesia moderna e contemporânea, Sobre Poesia e Outras Vozes e Crítica de Poesia, Tendências e Questões, Brasil e Portugal, com a professora Aida Alves. Ela coordena 2 grupos de pesquisa, um com a Aida Alves e outro comigo, além disso, coordena e coordenou uma série de convênios internacionais com a Universidade de Porto, com uma universidade argentina e, atualmente, com a Universidade de Valparaíso, de Chile. Então, vou passar a palavra para a Célia. Obrigada, Diana, pela apresentação. Obrigada, Diana, Ricardo, Fernandinha e Ieda. Fernandinha não está... Ieda, pelo convite, por essa oportunidade de homenagear o Ítalo, que é também uma oportunidade de reencontro com a geração de que eu participei, e que se mostra, através da figura do Ítalo, uma geração muito frutificante, inclusive por conta da presença dos nossos alunos, que viraram professores e que hoje também estão aqui, né? Por conta dessa coincidência geracional que nos une, eu vou me referir a coisas que já foram referidas aqui, né? Para começar, o que a Beatriz comentou, porque eu acho que de nós todos aqui, talvez Beatriz e Cláudia, na área de letras, sejamos as mais próximas, né? Nossa geração teve uma vivência muito bonita e muito, hoje em dia, rara, que é de conciliar o ensino público. Eu também dei aula na Cidade de Deus, eu também participei das atividades sindicais do Ítalo, participei das atividades sindicais, como você, por conta do meu trabalho como professora em escolas particulares e na PUC, e participei também da vida política mais ampla, num período que eu chamo dos maravilhosos anos 80, que foram os anos, entre tantas outras coisas, em que o PT foi fundado e a atividade do Sindicato dos Professores ganhou uma mobilização muito grande. O Ítalo deu um riso, que eu não sei se todos vocês perceberam. Eu achei que você tinha dado. Mas é porque, nesse período todo, o Adair também está aí, é um colega dessa época, né? Militância sindical, militância do PT. É um período, eu falo dessa militância, desse momento em comum, muito intenso, muito bonito, mas que era feito de semelhanças e diferenças, né? Por isso você deu uma risadinha. Eu e Ítalo... 70 anos é o momento da concórdia final, né? Sim, sim. Como o próprio Cândido disse, né? O geracional se sobrepõe a outro tipo de compreensão. Mas eu acho que não é nem os 70 anos. Aí eu tenho que fazer um elogio a você em relação a algo que já foi dito antes, que é uma tendência sua para a concórdia. Nós já conversamos muito sobre isso. Beatriz, eu acho que mencionou também. Quer dizer, como que, em meio a grandes diferenças ou médias diferenças, você sempre privilegia o afeto, né? E a capacidade de relacionamento. Então, em nome disso tudo, que a gente está aqui, eu queria me referir a uma presença ausente, ou uma ausência presente, que é do Silviano Santiago, que serviu, no meu caso, especificamente, na minha relação com o Ítalo, como tecelão. Ele foi um grande tecelão de encontros da nossa geração, né? E de encontros e acontecimentos. Foi através dele que eu me aproximei do Ítalo como professora, e da Cláudia também como professora. Foi o Silviano que, quando eu estava ultrapassando o momento de estudos críticos, que começaram com o meu doutorado com ele sobre Antônio Cândido, eu não sabia muito o que fazer, tinha que apresentar um projeto de pesquisa para a UF, tinha que pedir bolsa ao CNPq,
não sabia bem o que fazer, queria só voltar à poesia, que era o que mais eu tinha gostado de dar aula, né? É uma outra relação entre docência e pesquisa importante. Sempre adorei dar aula de poesia. Cláudia também, né? Nossa, juntos, demos aula juntos na PUC. E o Silviano disse, fala com o Ítalo. Aí lá fui eu falar com o Ítalo, que já era uma grande referência crítica da poesia, e ele, muito generosamente, saiu comigo, fomos jantar. Você lembra disso? E ele, enfim, me deu uma série de dicas, e, por conta dessa série de dicas e conversas, eu organizei o primeiro encontro, junto com a Cláudia. Não, esse era o segundo. Foi o segundo encontro de poesia, ou o primeiro, não importa, não faz diferença, em que ele sugeriu vários nomes. Eu fiquei até chateada, porque, quando começou a divulgação nos jornais, só falavam do evento do Ítalo. E eu, que era a grande brigadora institucional, organizadora, e não aparecia nos jornais. E ele dizia, sim, Ítalo e seus amigos, será o nome do evento. Ele ainda debochava disso, né? Mas, enfim, isso para marcar o que eu acho que é o forte da nossa relação geracional e, ao mesmo tempo, pessoal, e que continua até hoje, né? Quando, surpreendentemente, a gente passa a dividir também o gosto pelo samba, que é uma coisa que me uniu muito a Cláudia no início. Ítalo era mais distante, ele era mais do rock and roll, mas agora estamos nos aproximando do samba. Mas, enfim, eu acho que nesse trabalho, nesses momentos em comum, através mesmo do Silviano, que eu defini como um tecelão de encontros, tem toda uma característica muito forte no nosso trabalho, que é essa relação entre o empenho individual e uma vontade de coletivo, né? Eu organizava eventos, eu organizava livros coletivos. Ítalo organizava antologias dos mais diferentes gêneros, né? A antologia, quando ela não obedece a uma vontade de reafirmação do cânone, ela é a promoção de um encontro de diferenças, né? É sempre uma prática provocativa, como foi provocativo o conjunto de antologias que o Ítalo escreveu, segundo ele, pelos quais ele é conhecido até hoje, né? Melhores poemas do século XX, melhores contos do século XX. Teve a própria antologia do Silviano, que foi ele que construiu, a Ciranda de Poesia, e assim por diante. Não, mas aqui eu estou falando de antologias, né? Antologias de cartas. Cartas foi também a do Caio. Aproximação, escavação e organização de textos diferentes, unindo momentos diferentes, né? Eu queria chamar a atenção, em relação a isso, para 2 textos que o Ítalo publicou a convite da UF na nossa revista Gragoatá, que são 2 textos, que um deles já mencionado aqui, que falam dessa pulsão de périplo do Ítalo, né? Foi uma palavra que foi ressaltada pela Lu, querida, porque é o nome de um poema do Quase Sertão, mas eu acho que serve para nomear esse movimento dele entre textos, entre autores que ele compõe e organiza. O primeiro texto é o circuito, a pedagogia do poema em Antônio Cândido, em que ele volta, né, à tradição que nos formou, como eu voltei na minha tese sobre Antônio Cândido. Eu acho que, por impulso e alimento do Silviano Santiago. E o outro texto é o Circuitos Contemporâneos do Literário, né? Eu acho que, nesses 2 textos, pelo próprio título, a gente já pode ver de que maneira o Ítalo, como crítico, como professor, e mais adiante eu vou mostrar como poeta, ele tem essa característica que eu chamaria da característica do movimento, da mobilidade, né? E que a imagem do périplo sintetiza muito bem.
Nesse périplo, né, já só para me manter presa ao título que me foi proposto na mesa, fica evidentemente colocada a articulação entre experiência de vida, de escrita, experiência da vida como escrita, da escrita como vida, sem querer separar, à luz de um procedimento que a Flora Susequinde, que é outra grande referência da nossa geração, que não está aqui, chamou da relação do Ítalo entre experiência urbana e desterritorialização, né, a respeito do quase sertão, sobre o qual ela escreveu palavras bem luminosas, como sempre, e a Lu também citou, né? Em relação a essa experiência de mobilização, de mobilidade, de desterritorialização, eu queria lembrar que ela causou a definição do Ítalo como intelectual pop, né? O intelectual que se definia junto ao seu público como um intelectual que não era apenas o acadêmico convencional. Esse título, que poderia ser visto como pejorativo, o Ítalo assumiu com bastante humor e com bastante, talvez, consciência do que significava de produtivo, né? Mas essa reportagem proliferou e conversávamos. Você se transformou no intelectual pop. Nós brincávamos, nós debochávamos conforme a hora. Mas, realmente, ele soube, eu acho que ele continua sabendo, dar a esse epíteto um caráter muito forte, muito produtivo. Isso é muito visível, mais recentemente, na maneira muito especial como o Ítalo transita nas redes sociais, né? É impressionante a maneira como, nas redes sociais, o Ítalo consegue articular reflexão política, ímpeto, digamos, e reflexão, porque a Ieda, cadê a Ieda? Estava há pouco rindo perto de mim de uma definição contraditória que alguém tinha dado do Ítalo. Não me lembro, mas várias pessoas já fizeram isso. Acho que Fernandinha fez, eu não me lembro de qual delas a Ieda estava rindo, mas eu acho... Empolgação ponderada, exatamente. Eu chamaria de o ímpeto reflexivo, da explosão escavadora, né? Que conjuga justamente dois movimentos que tornam só para usar uma expressão que o Ricardo usou, o erudito em eros dicto, né? E essa eros dicção é muito presente na fala, normalmente tão ou policialesca ou narcísica das redes sociais. E é desse espaço que eu tirei recentemente uma colocação do Ítalo sobre si mesmo, que eu achei maravilhosa. Não só porque ele aponta um caminho de leitura de si mesmo, que eu acho incrível, e acho que ele tem uma poesia que precisa ser mais lida, como eu acho que ele, através disso, nos fornece um conceito, uma noção reflexiva muito importante. Ele vai fazer um poema, que eu vou ler agora, chamado Origem e Vocação, que é um tema muito presente nos poemas dele, né? A palavra origem já foi mencionada pela Lu, a palavra fonte, que tem a ver, eu acho, com esse processo de referência, escavação que alimenta a poesia dele. Vejam o poema. Praia impura, saturada de noite, refúgio vão do animal em mim. Vozes surdas ciciadas chegam da fonte, em negro blue, inflam obscuras a linha escusa de certa escuna que vara a lama. Desaloja, deseja um poema, imune que seja.
Vem, Stefane, baixa em mim, move meus dedos, meus olhos, muso de bigode, cavalga meus mares, recolho tuas conchas. Eu acho esse poema maravilhoso, porque ele é um poema absolutamente erótico e escrito sob a égide de Mallarmé, que é um poeta tantas vezes relegado a um lugar injusto na poesia brasileira, por motivos os mais diversos, alguns dos quais o Paulo mencionou, e que ele, de maneira imprevista, a Fernandinha falou que o Ítalo é absolutamente contemporâneo. O absolutamente contemporâneo, como a gente aprendeu, é o absolutamente intempestivo, né? Quer dizer, é aquele que descobre obscuridades e flores onde a gente só vê o repetitivo, a palavra de ordem. Então, eu acho que trazer o Mallarmé num poema, que é um poema de eroticidade explícita, né, é uma maneira de convidar a gente a pensar o erotismo, repensar a história da poesia e repensar a poesia do Mallarmé. Ele, em relação a esse poema, vejam o que ele diz, que também vale para uma pequenina aula a ser desenvolvida posteriormente. Nota: sempre gostei de verso em cobrinha. Realmente verso em cobrinha, né? Mas aí vem depois o importante. É que escrever poesia, para mim, ainda é muito uma experiência tipográfica. Na verdade, datilográfica. Grafar, teclar, são tantas as experiências nessa esfera. Amei e amo Cummings e a tipografia contorcionista e lacunar do lance de nadados de Stefane, a poesia nascendo, né? Então, essa ideia do poeta datilográfico, né, cuja corporeidade está presente no teclar da máquina de escrever ou no teclado do computador, que tem, por sua vez, uma relação com a vida social muito intensa, né, porque Mallarmé tirou o tão idealista Mallarmé, se alimentou intensamente do convívio com a tipografia jornalística, né, assim como você agora está transportando essa experiência para digitalização midiática, né? Então, eu acho que, nesse poema, o Ítalo conjuga a beleza e força poética com um convite à releitura da história da poesia, né? Um convite a um mergulho no contemporâneo, desligado de determinadas dicotomias que foram muito fortes. Para não me demorar muito mais, eu não sei se alguém está contando meu tempo, eu queria ler um poema. Obrigado. Eu queria ler um poema do Ítalo, também do Quase Sertão, que chama-se Brinde. Outra homenagem ao Mallarmé, né, que tem um poema com esse título. Agora, vocês vão reparar que esse poema, em homenagem ao Mallarmé, ou que pelo menos tem um título do Mallarmé, é eivado de referências ao Mário de Andrade, aquele mesmo que queria torcer o pescoço ao Mallarmé. E isso eu acho que é uma característica muito importante da poesia do Ítalo e que vai nos ajudar a entendê-la, quando nós formos todos estudá-la a partir de agora, que é essa capacidade de, ao mesmo tempo, ser impetuosa e ser escavadora, trazendo à tona estamentos e dicções diferentes e encontrando para elas um movimento novo, tá? Eu vou ler esse poema só para terminar minha fala, e vocês vão ver como ele é cheio de referências a Mário de Andrade, a Manuel Bandeira, ao próprio Mallarmé. A ideia de mares, né? Os poemas do Ítalo compõem, como a Flora bem percebeu, uma imagem desterritorializada da experiência urbana, né? Que já aparece no título Quase Sertão.
O Rio de Janeiro, feito de rio e de mares, é um pretexto para o Ítalo combinar mares malarmaicos. O Mallarmé do Ítalo tem marujos, né? Ele lembra dos marujos de Mallarmé, do coração da canção dos marujos malarmaicos. Eu acho muito bonito, muito emocionante. E aproxima isso da vivência noturna, escusa, do Mário de Andrade, né? Eu estou frisando a palavra escusa, porque é uma palavra muito frequente na poética do Ítalo, e que eu identifico à primeira vista no grande poema do Mário de Andrade, em que ele termina se definindo como algo escusa, que se transforma em lágrima nas águas do Tietê, né? Então, essa algo escusa é uma forma de definição de um eu poético, de uma subjetividade poética, que tem essas facetas tão diferenciadas e esse movimento tão, ao mesmo tempo, escavador e transbordante, né? Disciplinado e impetuoso, como disseram todos aí. Então, eu vou ler esse poema, que é lindo, começa com um pronome oblíquo totalmente errado, em homenagem ao Mário, né? E vamos lá. Lhe chamavam Létrio os gregos, da sombria noite, rio pesado, carregando boi morto, oleoso, arrastando no escuro correntes, martírios, pedaços de pau podre, espelhos e vidro partido, e o resto menstruo. O resto ou além, para quem quiçá te contemplasse, ainda que dessa ponte filoginosa calcária, ruína prematura no país que sempre apenas não. Há Nilo algum, planície ou deserto, só extenso como um traço que do silêncio flui. Lhe ofereço agora a rumoreja, fonte imaginária, bruma já, só deriva, saudade cega, em mar aberto, desconhecido, abandonado das esquinas. Eu queria terminar lendo a epígrafe, ou a 4ª página, que o João Gilberto Noll escreveu lindamente para o Quase Sertão, a respeito da poesia do Ítalo. Tudo se esbugalha, tudo se ramifica, e o mais estranho, tudo convalesce na poética de Ítalo, como se esse canto despedaçado escavasse além do próprio drama para encontrar uma espécie de fonte extinta de purificação. Obrigada. Obrigada, gente. Eu prefiro isso daqui. Então, Evandro Nascimento é escritor, ensaísta, professor universitário e artista visual. Publicou, entre outros, os livros de ensaio Clarice Lispector, Uma Literatura Pensante, Derrida e a Literatura, com Derrida, La Solidarité de Vivant et le Pardon, com Giordano, La Literatura Fora de Si, e, além disso, O Pensamento Vegetal, e, entre outros, os livros de ficção Cantos do Mundo, Diários de Vincent, ou de Vincent, e, nos anos 90, foi aluno de Derrida, e de Sarah Kaufmann. Ensinou na Universidade Federal de Juiz de Fora e na Université Stendhal de Grenoble. Em 2007, fez um pós-doutorado na Universidade Livre de Berlim. E, em 2002, fez sua primeira exposição linha a linha, desenhos escritos, aqui mesmo na Casa Dirce. Em 2024, realizará a exposição Arquigrafismos no Paço Imperial, ambos com a curadoria da Marisa Flórido, da UERJ. Obrigado, Jana. Boa noite a todos, a todas e a todos. Não está ligado não, tá? Tá? Ah, tá bom. O meu texto, eu vou ler um texto, ele vai oscilar entre o testemunho e a leitura. Ítalo Morricone, A Poesia, a Amizade, o Segredo. Assim como o amor está para a amizade, e quem há de negar que esta lhe é superior. Caetano Veloso, Língua. A amizade é essa concordância das vontades,
essa liberdade vivida como der, sem que se force nem se obrigue. Tá, Benjalum, Elogio de l'Amitié. Antes de mais nada, agradeço a Ieda Magre, Ricardo Vieira Lima e Diana Klinger pelo gentil convite, que muito me honra. É uma alegria estar mais uma vez na Casa Dirce, que considero, de fato, também minha casa, como a de todos nós aqui presentes. Me sinto tanto mais feliz por participar dessa mesa sobre o querido e admirável Ítalo Morricone, com o título de A Vida na Escrita, a Escrita na Vida. Por onde começar, me indago, diante da multiplicidade fascinante do personagem. Na dúvida, faço uma pequena anamnese de meu primeiro encontro com Ítalo. Isso significa uma breve viagem no tempo. Em 1983, ainda um garoto de 22 anos, recém-saído do bacharelado em Letras na Universidade Federal da Bahia, ingressei no mestrado da PUC-Rio. Era um mulato do interior da Bahia, numa universidade muito branca, mas a PUC de hoje está bem mais colorida. Entrei junto com os queridos Júlio Diniz e Maria Helena Werneck. A PUC tinha uma característica que não sei se foi preservada. As turmas de mestrado e de doutorado eram misturadas. De modo que, no ano seguinte, quando o Ítalo entrou para o doutorado, nos tornamos colegas das disciplinas ministradas por Silviano Santiago e por Roberto Corrêa dos Santos, o qual se tornaria meu orientador e um grande amigo. Ítalo poderia ser meu irmão mais velho, pois tem exatamente a idade de minha irmã, uma diferença de 7 anos em relação a mim. Não estou certo de que poderia ter sido meu professor na graduação, mas muitos de seus colegas sim, como Maria Helena Rouanet, o saudoso Renato Cordeiro, Marília Rotier e Luiz Fernando Medeiros. Essa é Cláudia também aqui presente. Afirmo isso porque alguns deles foram colegas no mestrado da PUC nos anos 70 de minha grande professora de teoria literária na UFBA, Evelina Reusel. E alguns deles, como Marília e Renato, naquele momento em que eu mesmo fazia mestrado, eram professores de alunos de minha geração na UERJ, entre outros Flávio Carneiro, Wilbert Salgueiro e Adolfo Lastemacher. Vivi, então, a situação curiosa de ser colega na PUC de pessoas muito mais maduras, que poderiam ter sido minhas professoras e professores na graduação, ao tempo em que, cursando uma licenciatura, após ter obtido bacharelado na UFBA, me tornei colega e amigo dos alunos desses mesmos professores na UERJ. Volto ao Ítalo e agora fico com ele apenas. Creio que nossa amizade se estabeleceu de imediato, mas não recordo o momento exato nem o modo como se deu. O fato é que, num dado ponto dos cursos com Silviano e com Roberto, conversando, ele me disse que tinha um conjunto de poemas inéditos, os quais pensava em publicar, mas tinha dúvidas. Salvo falha de minha memória, tinha passado os originais a uns amigos, mas isso não tinha resolvido o impasse. Lhe disse, então, que teria muito prazer em ler os textos, os quais ele me entregou logo na primeira vez em que nos reencontramos. Eram os poemas de Léo, que li de imediato e simplesmente amei. E assim marcamos lá em casa um quarto e sala onde eu morava, no Baixo Gávea, para conversarmos a respeito. Nem por ter gostado muitíssimo do livro, me eximi de fazer comentários críticos com toda a pompa e circunstância de um giovanato aprendiz de professor. Lembro perfeitamente de ter dito o que mais me agradava e o que não me agradava tanto naquela coletânea. Gostava e gosto até hoje dos poemas mais curtos, sem dúvida herdeiros de Oswald, mas com feição muito própria, nada discipular. Isso sem desmerecer os mais longos, que também aprecio bastante. Fiz ainda reparos pontuais em alguns versos. Ao fim da conversa, estimulei vivamente a publicação do volume. Não sei se tive responsabilidade nisso, mas o fato é que, tempos depois, o Léo veio à luz, sendo lançado na saudosa livraria Timbre do Shopping da Gávea, e me vi no final do livro no topo da lista de Dedicando os Senhores Muito Nobres. Lista que muito orgulho deu ao garoto tímido que eu era e nunca deixei de ser. Luiz Eduardo Soares, Paulo Henriques Brito, Vitor Hugo Adler Pereira e, last but not least, Roberto Morricone. Já aqui dou uma pequena amostra do que me deleitou e ainda me deleita ao Léo. É o poema Estroboscópico. O garanhão de Goiás, enrabado na festa bissex, seduzido por beijos loucos,
no cangote e no peito. Sucesso, desfile de bunda e umbigo, pela sala de lânguidos soslaios. Los Pampas, dança vermelha, mulher dos véus. Louro flexível enfeita o amigo no canto. Fogos flutuam, olhos ardentes fumam. Sibila no chão, em mim paredes. Creio que estroboscópicos pode ser a melhor definição para os poemas lisérgicos, políticos e sensuais de Léo. Riscos de uma poética bandeiriana à toa, à toa. Retomo o fio amical. Penso que as palavras amigo e amizade são mais fáceis de serem enunciadas no Brasil do que, por exemplo, na França, onde vivi durante 5 anos. Mas me parece que há 2 conceitos muito distintos implicados em tais termos de nossa língua frátria. Há, por um lado, uma noção flexível e ampla que inclui qualquer tipo de camaradagem, mesmo a mais efêmera. Podemos conhecer uma pessoa hoje e, sem mais delongas, se sentirmos grande afinidade, chamá-la de amigo ou de amiga. Isso não desqualifica a palavra, nem o alto valor que a ela atribuímos. Porém, claro, há um outro conceito ou atitude amiga que implica intimidade em um grau de conhecimento mais longo, o qual pode levar anos até se firmar de vez. Resumindo, diria que o amigo ou a amiga só se tornam, de fato, íntimos quando há revelação de segredo. Alguém que não consiga compartilhar com outra pessoa um ou mais segredos, não creio que seja capaz da verdadeira amizade. Essa incapacidade pode ser, entre outras coisas, um sintoma da falta de confiança. Confiar, fiar, é tecer juntos um tecido afetivo que pode se estender até o fim da vida dos tecelões e das tecelãs. É preciso muito pano, muita costura, muita tessitura, para que a amizade se afirme, confirme e reafirme. E mesmo quando calha de amizade se desfazer e o afeto se instalar, aquele tecido do passado não se esgarça, permanecendo lá para sempre intacto. A meu ver, então, o segredo da verdadeira amizade é o próprio segredo, aquilo que se secreta a 2, separado de toda a comunidade ou de toda a sociedade. Aquilo que se compartilha e se vivencia em estrito sigilo. E sabemos quantas dores emergem quando o ou a amiga traem um segredo compartilhado. Muitas amizades, de certo, acabaram aí, no momento da indiscrição, quando a vivência sigilosa vazou. O verdadeiro amigo leva o segredo para o túmulo, calando-se para sempre sobre o indizível. Sinto pelo Ítalo, portanto, uma amizade desmedida. Todos os amigos mais próximos dele têm, creio eu, uma mesma queixa, a de encontrá-lo bem menos do que gostariam. Mas isso nada tem de desabonador, pois a cada encontro o afeto e a proximidade se renovam, sem nenhum abalo. Porque Ítalo, quando a ocasião comparece, sabe ser singularmente generoso e presente. Não vou dar testemunho de nenhuma situação em que pude desfrutar dessa generosidade. Isso seria trair o segredo ou os muitos segredos que temos entre nós, sem falar na cumplicidade existencial, poética, ficcional e artística. E aqui só um grande etc. pode resumir o que temos compartilhado nessas 4 décadas de muita proximidade na relativa distância. 4 décadas exatas, de fato, no próximo ano. Numa época em que tudo se expõe na grande mídia e nas redes ditas sociais, a verdadeira amizade permanece como um bunker afetivo de resistência. Algo assim como uma reserva infinita de segredos intimamente compartilhados e publicamente interditados. O não dito é também o fundo sem fundo das amizades literárias. A literatura, essa grande associação sororal e fraterna, sem a qual eu não sobreviveria. Passo agora a outros lampejos de e na obra de Ítalo. O que me encanta em Léo, relendo tantos anos depois, são as marcas de sua época, como visto no poema Estroboscópico. Embora publicado nos anos de 1980, as principais referências do livro vêm da década anterior. Costumo dizer que não me droguei o suficiente. Aliás, não me droguei, careta que sou, ai de mim.
Mas eu também sei ser careta, de perto ninguém é normal. Bem diz Caetano na voz divina de Gal. Não desbondei e não me agrupei como a geração dos 70s. Espaço não me faltava em Salvador para isso. Cidade então desvairada e extensiva à loucura que rolava em Arembepe. Se fosse adolescente precoce, teria embarcado nas good e nas bad trips. Mas a minha geração, como disse, é outra. Bem comportada, acadêmica até. Mas nem por isso isenta de viagens e loucuras de bem outra natureza. É a geração dos queridíssimos Eucanaã Ferraz, Marco Ciscar, Paula Glenadel, Ricardo Aleixo, Maria Esther Maciel, Edmilson Pereira e muitos outros e outras. Em Léo já comparecem os traços eróticos que atravessam a poesia de Ítalo, a maior parte eivada de homopoética, com a audácia e o despudor que encontramos na literatura de Caio Fernando Abreu e de João Gilberto Noll. Esses dois autores gaúchos estiveram e, a meu ver, estão próximos de tudo que Ítalo fez e faz. Não por acaso, ele organizou o belíssimo conto, o belíssimo volume das cartas de Caio, e foi o responsável pela residência literária de Noll na UERJ, em 1984, 94, na verdade, 94, criando um programa que se estenderia por mais de uma década. Noll, aliás, escreveu a quarta capa do segundo livro de poemas de Ítalo, O Quase Sertão, num texto curtíssimo e denso. Não vou reler porque a Célia já leu. Tudo se esbugalha, etc. Recito agora, entre tantas preciosidades de Quase Sertão, a Seta, esse poema sagitário. Viva e livremente inspirado em Walt Whitman e em Álvaro de Campos, mas sem citação explícita. Tal é a genealogia poética demasiado estranhadora e entranhada, Heimlich, que Ítalo confirma e reinventa a cada verso que desfere. A Seta. Para as geleiras do norte lá vou eu, sem elas, marinheiro bem forte enfrentando procelas. Vamos firmes nas cordas, imprimindo nas velas nossos braços, são bolas tatuadas no eterno. E o vapor das caldeiras veste o corpo em suor, e os quadros fogareiros que se agitam sem dó. Ó brutos, que horda aqui! Iguais sem qualquer depois, corpo a bordo, na borda, a cada um sua vez. Corpo a bordo, na borda, cada um sua vez. Sublinho. Esse e outros poemas não envelheceram. Não soam nem de longe anacrônicos, mas sim, eu diria, acrônicos, de um tempo sem tempo, atemporais e intempestivos, como a melhor poesia. Militante sindical que foi, nos anos 70 e parte dos anos 80, e professor dedicado anos a fio, Ítalo demorou a publicar seu primeiro livro de poemas. Mas para a geração dele, a poesia estava nas ruas, na praia, nas festas, nas viagens psicodélicas e reais, nos corpos suados, no amor a 3x4. A poesia impressa era consequência direta ou indireta desse agito cultural e existencial. Sempre tive inveja dessa geração que desde a adolescência eu julgava heróica, pois abriu caminhos para a desrepressão corporal em plena ditadura sangrenta. A política do corpo armou trincheiras de resistência contra a política fascista dos militares. Em Odara, do imenso Caetano, desaguou e atingiu potência máxima a força libertária daquela juventude que reivindicava mais do que comida, também ou sobretudo diversão e arte, como cantarão os Titãs na década seguinte. Comida que, no entanto, faltava e continua faltando na mesa de muitos brasileiros, milhares deles sem teto, sem ar, sem razão de viver. Gente é para brilhar. Léo, Quase Sertão e o Pequeno História do Peixe trazem a marca do que Jacques Derrida chamou de sucre affiché. A literatura seria, segundo Derrida, essa estranha instituição que permite dizer tudo, dire. E não por acaso, no Ocidente, ela coincide com a emergência das modernas democracias no século XVIII. E um dos traços mais relevantes dessa instituição sem instituição, como diz Derrida numa entrevista publicada nos Estados Unidos e traduzida no Brasil pela editora da UFMG, eu fiz a revisão
técnica dessa tradução. Um de seus traços mais relevantes é o segredo ostentado, exposto, quase revelado, como traduzo o secret affiché, de Derrida. Como acontece nas 3 coletâneas poéticas de Ítalo, pode-se revelar as histórias mais íntimas, os segredos mais inconfessáveis, sem que jamais se tenha certeza de que o eu empírico vivenciou aquilo. A máscara do eu poético, por ele recentemente nomeada como Ítalo Mori, impede qualquer determinismo entre o vivido e o escrito. Como Barthes definiu muito bem, trata-se de 2 biografias. Uma escrita que se faz na vida, no duríssimo e no prazeroso real, e outra que se faz via letra literária. No caso do Ítalo, uma não existe sem a outra. Uma reinventa a outra, sem que haja sobredeterminações. Longe disso, é certa indeterminação literária que leva o barco ébrio da poesia e da existência à deriva, sem porto seguro, onde definitivamente atracar. Marinheiros e marinheiras sóis, tais são os e as poetas. Agora quero falar um pouco da persona do crítico. Persona, palavra tão cara a Clarice, e que comparece em particular numa das crônicas e em uma aprendizagem ou livro dos prazeres. Persona era a máscara que se portava no teatro romano e que, de algum modo, traduz o prosopon grego. É um componente fundamental, sem o qual nenhum drama tem hora nem vez. Só que a persona crítica de Ítalo é maleável, totalmente afim de sua persona poética. Recordo o impacto que teve sobre mim a leitura do pequeno grande livro auto e autobiográfico sobre Ana Cristina César, O Sangue de uma Poeta. Me encantou, sobretudo, o modo como ele articulou, a partir de sua própria vivência, a existência poética, profissional e acadêmica de Ana C. Lendo este livro nos anos 90, eu via ecos de minha vivência na PUC dos anos 80, embora o livro se referisse primordialmente à vida urbana e universitária dos anos 70. As décadas, então, se embaralhavam em minha mente ledora, me transportando para um rio que não vivi, mas cujos estilhaços tardios ainda recebi quando aqui desembarquei em 1983. Havia ainda, então, muitos sobreviventes da nave louca e da nau frágil, muitos que agora já partiram, errantes navegantes. Com isso, quero marcar que as gerações, como aludi no início, existem e funcionam até certo ponto. Mas há um ponto além do qual as barreiras geracionais caem. E o que subsiste é o mesmo lastro humano e não humano, de afeto, desafeto, conhecimento, aprendizagem, atropelos, ódios, em suma, paixões. Cito, entre tantas passagens irretocáveis do livro sobre Ana C., uma que me parece premonitória deste nosso conturbado século XXI. Mas qual século não é? Diz Ítalo: todo e qualquer ato de afirmação de diferença subjetiva, individual ou grupal, ainda traz embutida a flama do potencial revolucionário, o sabor jovial de possíveis iconoclastias, embora traga, ao mesmo tempo, infelizmente, o perigo da intolerância fascista. Bem premonitório isso, não? Contraporia a explicitude homoerótica dos poemas moricônicos, mori-icônicos, acho que forjei um neologismo, contraporia, então, a hipercodificação homoerótica da poesia de Ana Cristina. Se ambos compartilham semelhantes experiências geracionais, o modo de expressá-las via letra literária é absolutamente distinto. A um ponto tal que o aspecto mais criptado da homossexualidade de Ana C. passa quase sob silêncio na fina leitura de Ítalo. Creio que os poemas e os ensaios de vida moricônica tentam capturar instantâneos de existência e literatura, instantâneos privados e coletivos, indiscernivelmente, snapshots, como nomeei em meus diários ficcionais o retrato desnatural, e constituem assim estranhas formas de vida, estranhas porque não se enquadram na moldura social que se espera de um indivíduo do sexo dito masculino,
São as zonas de turbulência e de opacidade que emergem como potências de luta, não contra a morte, mas aliciando-a como parceira para uma vida plenamente vivida entre Copacabana e a Gávea, entre Copacabana e o Maracanã, com passagens constantes por sua Brasília quase natal e viagens aos Estados Unidos da América. Esse nomadismo circunscrito geograficamente é o de quem traz o sertão no corpo, mesmo quando flana em Manhattan ou algures. Nessa deambulação, a literatura é, com efeito, o grande fetiche. Nas trocas de mensagens que tivemos a propósito deste encontro de hoje, Ítalo se declarou ansioso, pois não considera que tinha uma verdadeira obra. Como leitor de Barthes, Derrida e Foucault, entre tantos e outras, só pude lhe dizer que me importam mais os escritos avulsos e convulsos do que a obra, com O maiúsculo, propriamente dita. As obras só me interessam no plural, enquanto trabalho de reinvenção da existência, como a etimologia latina ópera expressa. Obra vem de ópera. Constato, desse modo, um belo rastro aforístico no ensaísmo de Ítalo. Aforismos servidos aos leitores como drops de emoções sutis e reflexões agudas, muitas vezes sob a estampa das escritas de urgência. É uma expressão dele, lendo Caio. Escritas de urgência. Nele, o tempo sempre urge e ruge, mesmo que se possa viver mais de 70 anos numa fervorosa pedagogia. Novo neologismo, não sei se alguém usou, pedagogia. A orgia, não, a pedagogia da orgia. Ao vivo ou por escrito. Há, sim, muitos traços nessa vida-obra, como ele diz a propósito de Caio, ou como prefiro, nessa vida-obra. A vida como obra que se desdobra. Há muitos traços que me fazem compartilhar eletivas afinidades com nosso homenageado. A amizade afetiva e intelectual se perfaz, então, em dobras como a referida amizade literária. Resultante de sua tese de doutorado, A Provocação Pós-Moderna, de certo, é um dos livros fundamentais sobre o hoje fim do pós-moderno entre nós. Já estou terminando. Haveria muito a comentar sobre o recente Literatura Meu Fetiche, que aborda temas relacionados ao afeto, ao HIV e à AIDS, fantasmas com que todos convivemos durante décadas, e ao ensino de literatura, entre muitos outros temas. Escolho um trecho que me parece exemplar de como Ítalo elabora suas próprias ideias a partir do outro. No caso, Caio Fernando Abreu. Uma citação, então, de Literatura Meu Fetiche. Diz Ítalo: como escritor, Caio sabia que o maior desafio técnico e estético apresentado a um artista com seu perfil era mostrar-se capaz de, através da análise da particularidade dos afetos homo, dar o salto para a universalidade abstrata e, a partir desta, encenar de maneira convincente a outra particularidade, a do amor heterossexual. Para o olhar gay, anticonvencional e revolucionário, o amor hétero-monogâmico, que é a convenção social por excelência entre nós, configura apenas um particular. O amor em geral, o lugar vazio e utópico de um conceito de amor, é que seria o universal, seria o ponto de referência presente na diversidade de formas de amor concretas, todas possuindo em comum a intensidade do encontro como abertura de possibilidades, sem qualquer garantia a priori de futuro. Fim de citação. Agradeço imensamente a esse grande amigo e admirável poeta, ensaísta flaneur, as inúmeras oportunidades que tivemos e continuamos a ter de compartilharmos essa estranha forma de viver, numa sociedade que muitas vezes tenta expulsar as diferenças, mas que não pode jamais eliminá-las, resistentes e renitentes que somos, como mátrias, fátrias e encontros sororais, corroendo o mito da pátria armada. Salve, não salve. Concluo lendo o belíssimo poema de Léo, dedicado a Ana Cristina César, muito antes que Armando Freitas Filho inaugurasse sua igualmente bela série. Ana Cristina César. Ela quis a fascinação do voo, mas não há voo. Não há ovo nem galinha. Era possível uma carta agora, assim, levantarem-se os mortos?
o salto. Não a fascinação Neymar da tranquilidade. Não era despedaçar um anjo para torná-lo antigo. A revelia é que se vive para melhor morte. Um belíssimo aforismo aí, né? A revelia é que se vive para melhor morte. Muito obrigado por você existir em minha vida, Ítalo Morricone. Vou passar. O que posso eu dizer, né? Depois não tenho nada a dizer agora. Só agradecer ao Evandro e a você também, e a todos os leitores de poesia daqui, porque eu não sabia, quer dizer, eu sabia que dava para tirar muita coisa, mas até hoje não tinha sido tirado. Então, eu sou extremamente grato a tudo que aconteceu aqui. E também um pouco, como se diz, temeroso, né? Um pouco temeroso. Isso é bom. Vou passar a palavra. Mas foi muito bom também o... Já era, Ítalo. Vai estar maldito. Bom, vou passar a palavra para o Fred Coelho. Fred é historiador, ensaísta, pesquisador, professor dos cursos de Literatura e Artes Cênicas e da pós-graduação em Literatura, Cultura e Contemporaneidade da PUC, Rio. É autor dos livros Eu, Brasileiro, Confesso Minha Culpa e Meu Pecado, de 2010. A Semana Sem Fim, Celebrações e Memória da Semana de Arte Moderna, de 22, de 2012. É organizador dos livros Museu de Arte Moderna, Arquitetura e Construção, livro O Livro-me, Os Escritos Babilônicos de Elliot Sica, e Pintura Brasileira Contemporânea, de 2011. E organizou também 3 livros da série Encontros, da Zoug, o Tropicália, o Tom Jobim e o Silviano Santiago. Além disso, publicou inúmeros artigos sobre música, história, artes visuais, literatura, modernismo, tropicalismo, e co-organizou o livro MPB Entrevistas. Foi curador assistente de artes visuais no Museu de Arte Moderna do Rio e atualmente é diretor do Museu Universitário da PUC do Rio de Janeiro. Obrigado, boa noite. É óbvio que primeiro eu queria muito agradecer, né, a Diana. Fiquem tranquilos que vai ser uma fala bem breve, né, que seja o último, né, dessa longa jornada, principalmente você, pode ficar tranquilo que vai ser breve, né. Queria muito agradecer a Diana, a Iedo, o Ricardo, né, pelo convite, né, e que realmente é um privilégio estar aqui, né, diante dos livros que eu li, né, dos textos que me ensinaram, dos poetas que me encantaram, dos professores que me formaram. Sei que privilégio hoje em dia se tornou uma palavra um pouco gasta, mas nesse momento, ao menos para mim, ela tem a justa medida. Creio que minha relação com o Ítalo vem muito dos nossos interesses em comum por alguns temas que estudamos. Acho que estou aqui por isso, já que não sou um estudioso de poesia, não sou poeta, não sou seu colega de geração, não militei no sindicato, né? Não compartilho segredos. Portanto, minha presença aqui realmente é uma honra gigantesca que tentarei brevemente justificar, espero, né? Bom, eu conheci o Ítalo primeiro, obviamente, como leitor dos seus artigos, né, dos textos, das coletâneas. Depois o conheci pessoalmente através da Santuza Naves, o que por si só já é um marco na minha vida, né, e tenho certeza que só estou aqui porque tive a sorte máxima de ter cruzado com a Santuza, né, como vocês vão ver nessa minha fala, né. Depois, né, desse momento de a gente se conhecer, jantares na casa, né, do Paulo, da Santuza, lá na famosa Mário Portela, naquele prédio, né? Depois a gente começou a ter alguns caminhos, quando eu comecei a entrar na vida acadêmica, a gente começou a ter os caminhos acadêmicos nos aproximando quando eu entrei no doutorado em 2004. Vocês veem que eu sou realmente aqui, né, vocês falando que eu estou entrando no doutorado em 2004, vocês estão aqui contando histórias, né, maravilhosas, assim, que eu também, como disse o Evandro, também tenho sensação de algum jeito estar perto disso, né? Como a Diana falou, né, eu sou um historiador de formação, sou criado, né, pelo IFIX, e foi novamente a Santuza, que eu acabei de trabalhar com ela na Cândido Mendes, né, que depois de eu ter tido 2 tentativas mal sucedidas de doutorado, primeiro para o finado UPERJ, aqui perto,
Vocês veem como é que eu sou uma pessoa um pouco doida, né? Depois eu tentei para História na PUC, também não passei. E resolvi eu ia desistir de fazer, de tentar ser professor, né? Porque eu já era pesquisador, já escrevia para sites, para as coisas que naquela época eram um tipo de trabalho que eu já fazia, né? E foi a Santuza que falou, não, você não vai desistir, você vai lá na PUC, você conversa com o Julinho, que o Julinho vai te dar um jeito. E eu fui lá e eu tinha abandonado o projeto que eu tinha feito o mestrado sobre contracultura. E a Santuza me incentivou a ir lá falar com o Júlio sobre o que realmente eu queria estudar, né? Eu estava tentando estudar aquilo que eu achava que os outros queriam que eu fizesse, né? E realmente ela falou, não, você vai lá e fala com ele o que você quer estudar. Eu falei, mas isso não é literatura. Ela falou, vai lá falar com ele, né? E depois você vem e a gente conversa. E eu fui lá e apresentei um projeto de tese sobre, né, o Hélio Oiticica, ainda de um jeito muito... sobre os escritos do Hélio Oiticica, né? E o Júlio falou, vamos tentar, e tudo certo. E foi hilário, né? Aquele negócio, você vai falar com alguém, né, que vai te orientar, e 2 dias depois ele falou, eu estou na banca, não posso mais falar com você. Eu falei, porra, não conheço ninguém na PUC, não tem nenhuma relação, mas tudo bem. E consegui passar, né? E foi, para mim, um momento, eu só estou aqui também por causa disso. Então, vocês veem, né, a força, né, de tudo isso para mim. Após essa entrada no campo da literatura, que eu nunca fui de literatura, né, apesar de trabalhar como fonte, etc., mas nunca fui de literatura, né, até então, né, acho que os nossos interesses, meu e do Ítalo em comum, né, pelos anos 70, por Torquato Neto, né, foram apertando um laço de admiração que eu tenho por ele, obviamente, né. Aí entra na história, já não sei exatamente em que momento, né, que estaria aqui, o Silviano, que acho que a Célia trouxe a melhor palavra, né, o tecelão de amizades ou de, né, relações, né, nesse nosso... também em lugares diferentes para cada geração, né? Vocês não vão adivinhar, mas eu conheci o Silviano através da Santuza, né? Ela, nesse livro, a MPB, né, entrevistas, era uma pesquisa que ela tinha, onde nós, do núcleo de pesquisa, acompanhávamos, íamos entrevistando diversas pessoas de crítica e músicos mesmo, né? E o Silviano foi uma delas. E eu conheci o Silviano nessa ocasião, né? E o Silviano, por diversas situações, né, ele era primeiro, ele seria alguém importante para participar da banca da minha tese. Depois, quando eu descobri a relação que ele teve com ela em Nova York, ele virou objeto da minha tese e ele não podia mais ser alguém que fosse participar de banca ou nada disso. E eu morava perto dele na época e foram muitas conversas, né? E quem já conviveu com o Silviano sabe disso, né? De como ele recebe as pessoas, de como ele, né, a generosidade dele em tudo isso. E isso acabou também me aproximando do Ítalo por esse canal de amizade, né, do Silviano, a ponto, não sei se você vai lembrar, né, de que num Réveillon, de repente eu vejo o Ítalo, o Silviano e o Denilson na minha casa, não sei como vocês chegaram lá até hoje, e foi maravilhoso, né, enfim. E ali eu acho que criou-se né... A gente penetrou? Eu acho que sim. Você acha que eu ia convidar o Silviano e você para ver o meu Réveillon? Isso, ali na Rainha Elizabeth. Acho que era Tatiana, não sei, alguém que estava lá e que convocou vocês, de repente aparecem os 3, coisa maravilhosa, feliz ano novo, né? E foi uma belíssima noite, aliás, aquela noite, madrugada e tudo mais que tem um Réveillon em Copacabana, né? Aí surge, né, a nossa relação profissional, que foi a publicação da minha tese pela Eduerd, quando você entrou, que creio que também foi o Silviano, né, que de tanto conversar com ele sobre o trabalho do Hélio, eu estava ainda terminando a escrita da tese, o Ítalo entrou em contato comigo, dizendo que tinha entrado na Eduerd naquele momento, que estava querendo publicar, etc. E eu até brinquei e falei, mas eu ainda não terminei. Ele falou, não, mas quando você terminar, eu tenho certeza que vai dar tudo certo, algo assim. Eu defendi a minha tese em 2008, lá na PUC, né, onde eu trabalho, ainda bem, assim, com muita honra e prazer hoje em dia, né? E aconteceu. Foi publicado em 2010, foi lançada, né, na mesma noite da primeira ciranda. Tinha o Chacal, que era o seu livro, não era, Fernanda? Eu não conhecia ninguém, assim, praticamente. Acho que eu conhecia a Diana por outros caminhos também, de amizade e tal. Nossa, imagina a honra que eu tive, a felicidade. Por coincidência também, teria sido o primeiro livro que eu teria publicado, mas no mesmo ano acabou que a minha dissertação também... Foi um ano louco de 2 livros que eu publiquei, enfim, nesse sentido, né? E fiquei muito, muito feliz, né? Porque quando a gente faz um investimento na tese, assim, rapidamente ela vira, né, livro, ela é publicizada e ela circula, e que foi muito importante para mim, não só a publicação, como, né, o impacto que isso causou.
Isso tudo, né, gente, em épocas sem redes sociais, né, em épocas que tinha o Facebook ali de forma tímida e tal. Aliás, quero fazer um protesto, porque eu não estou no Facebook e você não escreve no Instagram, né? Você não tem nenhum post no Instagram, você. Então, assim, não consigo mais ler os seus... Alguém podia publicar os textos do Facebook, do Ítalo, né, do Facebook, fazer uma coletânea, seria... Aí, tá vendo? Isso aí é... Então, isso para mim foi um momento nosso muito bom, né? Assim, ter lidado com você como editor, né? Com o Ítalo como editor, né? Alguém que editou com generosidade, editou com ao mesmo tempo, né? Exerceu o papel de editor mesmo, né? E, enfim, esse momento para mim também, né? Estou falando desses laços que a vida vai criando, né? Na gente, né? Porque realmente, assim, a gente nunca privou de amizade do ponto de vista de uma conversa. Bom, agora que eu descobri que nem com seus amigos mais próximos você é tão frequentador, estou mais tranquilo. Me identifico um pouco com você também nesse sentido, né? Que é isso, quando se encontra, são encontros, né, sempre muito, muito bonitos. Eu vou falar disso, né? Minha admiração por você também passa, além de todas as suas qualidades pessoais que já foram ditas, né? Sempre que a gente se encontrava, se encontra em lançamentos ou em seminários, durante muito tempo eu sempre fazia a minha pergunta: o que você está fazendo? Está escrevendo o quê? Qual é o seu próximo texto? Né? E ao mesmo tempo que eu ficava muito feliz com isso, eu ficava sempre tenso, né? Tipo, eu tenho que fazer alguma coisa, né? O Silviano também é um pouco assim, né? Está escrevendo o quê? Né? Está fazendo o quê? Não está fazendo o quê? Escreve isso, publica isso. Você quer fazer isso? Não sei o que. E você sempre acha que é um barato e ao mesmo tempo é um terror, né? Porque você fala, pô, eu tenho que fazer alguma coisa, né? O tempo todo. Isso é bem importante para a trajetória de alguém que, repito, né? Eu não era alguém do meio da literatura, eu não tive essa vivência de vocês todos. Então, para mim, me sentir... uma palavra também igual privilégio hoje em dia, acolhido, né? Me senti acolhido pelo meio, né? Digamos assim, com as pessoas tão importantes, como eu falei, pessoas que para mim eram referências bibliográficas, né? Para mim sem palavras mesmo, né? E para não ficar apenas nesses traços pessoais, né? Minha admiração por ele também, já falei isso diversas vezes, né? Como crítico, se expandiu ao infinito quando li o seu livro sobre Ana Cristina César, né? O Sangue de uma Poeta. Eu tinha sido encarregado de escrever um longo ensaio sobre poesia marginal por conta do catálogo de uma exposição do Instituto Moreira Salles, né, que o Cana Ferraz estava organizando. E estava, né, assim, buscando sempre uma tentativa de unir a forma que eu pensava aquela geração com uma abordagem sobre poesia sem ser um crítico, né, sem ser um estudioso de poesia. Eu não poderia entrar pelo poema, né, digamos assim, eu tinha que entrar pelos circuitos, né? E quando eu não conheci o livro do Ítalo assim. Conhecia, mas não tinha lido, parado para ler, pedi uma cópia, consegui uma cópia, né, do livro, que está esgotado, né, famosa, que também não sei porque nunca mais existiu, né, aquela coleção Perfis do Rio, né, e Cantos do Rio, né, eram duas, né, assim, aquela coleção sensacional, né. Agora tem uma edição virtual. Não, aí sei, aí já tem que foi do suplemento, né. Foi o suplemento que fez isso? Não, porque tem uma edição da Galáxia virtual. Ah. Que eles fizeram algumas cópias impressas. Ah. Os outros lançamentos da Galáxia nem saiu impresso. Mas isso ainda está por aí? Esse livro? Esse livro não, acho que é mais fácil. Então vou continuar com o meu xeroxzinho lá, em espiral, que pelo menos é colorida a minha. O único exemplar da estante virtual, esse aqui, o resto é em Entendi. Então continuarei com o meu exemplar, né, humilde. E né, quando eu encontrei esse livro do Ítalo, para mim, né, foi incrível porque, espero que vocês entendam o que eu vou dizer, né, eu encontrei uma Ana Cristina menos etérea e mais concreta, digamos assim, né, com os trabalhos como professora e acadêmica, com algo que eu sempre puxo esse papo com ele, mas ele nunca dá bola, que é sobre o jornal O Beijo, que eu acho isso um momento da trajetória super importante. É um jornal pouquíssimo falado na Fortuna Crítica sobre a imprensa alternativa, imprensa marginal, como vocês queiram chamar, né? Independente, acho que seria o melhor termo hoje em dia, né? Imprensa independente daquele momento, né? E também, né, da questão ligada a ela como aluna da PUC, nas aulas. E depois eu fui escrever um texto sobre isso. Bom, vou falar, né? Não importa, já. Como você falou, né? Gerações, tudo se resume, né? Se reúne de novo, né? Que eu ficava muito interessado pela pendenga que aconteceu entre ela e o Luiz Costa Lima, né? Que ela faz um artigo, o Luiz Costa Lima responde no outro, ou vice-versa, e eu produzi um texto sobre isso. Estou falando tudo isso só para dizer que o livro do Ítalo me mostrou uma forma possível de sair daquele registro que eu tinha de trabalhar como
como historiador para abordar essa geração, né? Ou então o outro extremo, né? Abordar essa geração de um ponto de vista mais estetizado, mais... E eu fiz, né, seu livro me deu a possibilidade de fazer um encontro disso, das pessoas vivendo e da obra, né, também ao mesmo tempo funcionando ali no dia a dia, né, da vida, né, digamos assim. Então, toda vez que eu encontro o Ítalo, a gente teve agora há pouco na PUC um pequeno colóquio, né, sobre Ana Cristina César, que o Ítalo foi dar um depoimento muito bonito sobre a escrita desse livro, né, de como para você foi difícil, né, foi penoso, digamos assim, né, num primeiro momento. Você falou do seu método para escrever esse livro, etc. O que só me alegra ainda mais de ser um fã incondicional desse livro, né. Aí vou só arrematar aqui lendo o que eu escrevi, né? O livro permite que possamos pensar de forma mais densa e ampliada as práticas estéticas e políticas do período dito marginal, das vidas que atravessam simultaneamente a contracultura e estruturalismo, as práticas poéticas e as lutas políticas no interior das universidades, as redes de relações, ou os circuitos, né, para usarmos um termo, dos seus escritos. Este livro me ajudou a seguir quebrando uma leitura chapada e mecânica da geração dita marginal, que era o que eu acho que existia muito ainda, assim, quando eu leio as coisas, né, meio repetições dos mesmos chavões, etc. Isso mudou, obviamente, hoje em dia, né? Só que enquanto, para mim, a contracultura era história, documento, livro, para o Ítalo ele é um romance de formação, né? Ele foi um nativo, né, como diria a Santuza, que me ensinava sempre isso, né? Falar, não, o Ítalo é um nativo daquele momento. Essa troca ou esse reconhecimento do meu trabalho vindo dele já é o que eu posso ter de mais querido, né? O maior afeto, né? E o que eu tenho por ele é isso que eu sinto, esse sentimento que de alguém que não é alguém que me formou, não fui seu aluno, né? Não também tive essa trajetória de amizade com você, mas que toda vez que eu te encontrei eu me senti um amigo seu, me senti alguém que você tinha interesse em ouvir o que eu tinha a dizer. Isso a gente sabe que na nossa vida acadêmica e profissional e pessoal, a vida, né? Você encontra pessoas que te dão esse afeto, né, de fazer você ser alguém que se sinta, não é importante, né, mas vivo, né, na vontade de conversar. Para mim é a grande contribuição, digamos assim, que você fez na minha vida, né? E que eu posso falar para fechar. Eu só falei um pequeno depoimento, não sabia que ia ser uma coisa tão bonita, elaborada, assim, né? Tal, né? Enfim, ainda bem que foi, né? Só dizer isso, né? Que eu acho que eu estou aqui por conta de alguns encontros, por conta da generosidade dos organizadores, talvez por ser alguém, não sei, um contraponto de uma geração, não sei exatamente, né? Apesar de, no final das contas, também me sentir parte disso tudo, né? Apesar de não ter vivido. E só agradecer a você, realmente, por eu estar aqui e por tudo que a gente já trocou, por tudo que a gente pode vir a trocar, né? Espero que só seja cada vez maior. Obrigado e obrigado pela escuta de vocês. Bom, primeiro quero dizer que, para ser, digamos, né, cortês e sincero, adorei a fala da Célia, como todas as leituras de poesia que foram feitas aqui, porque mostraram que são grandes leitores de poesia. O texto do Evandro, né, sem comentários. Mas, com relação ao que você está dizendo, eu não me lembro se foi o Silviano ou a Santuza, mas eu tinha um interesse muito grande. Eu dei um curso na pós-graduação da UERJ, que foi assistido pelo Evandro como ouvinte. Não sei se você lembra que eu li o Aspiro ao Grande Labirinto, do Hélio Oiticica, porque eu tinha uma questão que eu achava necessário. Eu tinha, por exemplo, publicado excertos do Hélio Tapes num jornal, numa publicaçãozinha da UERJ. Ele tinha sido publicado lá atrás, na Flor do Mal. Flor do Mal. E eu, uma vez, organizei um caderno do Centro de Estudos de Virgínia Cortes de Lacerda, que eu coloquei esses textos dos Hélio Tapes. E eu sempre tive um interesse na escrita de qualquer artista plástico. Eu acho assim muito interessante, não a crítica de arte propriamente, que eu também acho maravilhosa, mas a escrita do próprio artista, e as do Hélio Oiticica particularmente. Então, não sei se foi através da Santuza ou do Silviano que eu soube que você trabalhava com isso. Sim. E aí, assim, falei,
Não, esse livro é fundamental, porque assim que ele sair, ele tem que ser publicado como livro. E coincidiu que eu estava no EduERJ. Mas eu também já estava te conhecendo, e Sim. a gente sempre conversa muito, porque eu sei do teu valor como pesquisador, digamos assim, da cultura, né? Então, sempre você me interessa. Agora, vocês, alguns se referiram aqui ao livro da Ana Cristina, queria lembrar que a culpada de tudo é a Beatriz Rezende, porque a Beatriz estava, não sei se estava só dando consultoria ou participando da Perfis do Rio, né? Ah, você criou lá na Secretaria Municipal, né? E aí, um belo dia, a Bia me liga perguntando se eu queria escrever o livro sobre a Ana Cristina César. E eu, como eu sou impetuoso, eu aceitei, porque parece que o Armando tinha recuado, tinha ficado com medo e tal, né? E eu aceitei, né? E aí foi realmente uma pedrada danada, mas consegui chegar ao final. Então, acho que foi uma grande reunião de amigos hoje, assim, né? E eu fico muito feliz que ela tenha acontecido e, sei lá, o que eu posso mais dizer sobre isso. Vou acabar chorando, assim, porque a Miriam falou... A Miriam já saiu. Não, não choro, não choro, não. Não, bom, então... Não, vou convidar todo mundo para o coquetel. E a gente tem uma pequena surpresa, que eu não vou dizer o que é, porque... daqui a pouco, quando a gente estiver lá fora e tal, aí vocês vão ver, tá bom? Vamos, Georgia.